Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder tê-lo de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, este canal de bênçãos para você e, respectivamente, para a sua família. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Eu quero, em nome do nosso presidente, cumprimentá-la, agradecê-la pela audiência dada nessa programação. A propósito, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para que você seja notificado em cada vídeo novo que adentrar esta plataforma. Bem, hoje, com a graça de Deus, nós encerraremos o primeiro trimestre de 2025. Nós estudamos ao longo dessas 13 lições a respeito da defesa da fé cristã, isto é, foi um tema apologético, sensível, complexo, mas necessário, a fim de que nós, enquanto cristãos, entendamos qual deve ser o nosso posicionamento e quando ele deve acontecer. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Foi este trimestre comentado pelo pastor Ezequias Soares, que com muita bagagem e experiência documentou assuntos pertinentes à nossa fé. Hoje, com especificidade, nós estudaremos sobre a perseverança na fé em Cristo. Na verdade, ele faz uso de um gerúndio, perseverando na fé em Cristo. O texto áureo está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, os versículos de número 10 ao 17. Mas para introduzir e dialogar o primeiro assunto com vocês a respeito de estarmos diante das heresias e diante delas é preciso perseverança, eu convido o caríssimo companheiro pastor Fernando Rodrigues. É contigo, pastor. A paz do Senhor, meus queridos. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e é uma satisfação imensa estar com vocês neste vídeo mais uma vez para estudar as lições bíblicas da Escola Dominical. Quero agradecer meu nobre companheiro, pastor Diego, também ao meu pastor presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, pela rica oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje a nossa lição, a lição número 13, que ela tem o título Perseverando na Fé em Cristo, é a última lição da nossa revista. Então está terminando aí o nosso trimestre, foi um trimestre muito produtivo, de ricas aprendizagens, e neste tópico 1 que nós vamos aí discorrer, ele traz: diante das heresias é preciso ter perseverança. Meus queridos, eu lembro quando penso na palavra perseverança, daquilo que é o apontamento bíblico sobre a história bíblica de Caleb e Josué. Caleb, mesmo com 85 anos, ao entrar em Canaã, falou para Josué que ele tinha aí perseverança, que ele tinha comprometimento para expulsar os gigantes da terra e tomar, porque Deus tinha dado a ele. Então, é uma analogia que nós tenhamos perseverança mediante a fé em Cristo. Este tópico 1, ele traz o objetivo mostrar que diante das heresias é preciso ter esperança. Diante da dificuldade, diante daquilo que é as afrontas do inimigo, deste mundo corrompido, tem que ter perseverança, continuar naquilo que é a doutrina bíblica. Então, na fé cristã, a fonte de autoridade é a Bíblia, não outra, ela é a fonte
inerrante da palavra de Deus. A palavra, nesse aspecto aqui, traz um documento final, que norteia todas as nossas decisões, todo o nosso viver, norteia a vida do crente, precisa ser vivida de forma ortodoxa, completa. Nesta modo, o estudo desse trimestre nos reforça por meio da apologética, da nossa defesa da fé, e a gente perseverar em Cristo e ter cuidado com alguns elementos que são mais saltantes aos olhos. Por exemplo, os falsos mestres, né? Como que está escritos nas epístolas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo, os agnósticos, os gnósticos, né? Os falsos doutores, os judaizantes. É necessário tomar muito cuidado com aqueles que querem subverter a palavra de Deus. Sofrer por causa do Evangelho é motivo de glorificar a Deus, conforme está lá em 1 de Pedro 4,14, que diz: porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E é isso que Deus espera para cada um de nós na atualidade. Veja que a perseverança na fé e na doutrina ortodoxa, não desvinculante, não desviante, é fundamental para rebater, para refutar as heresias. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer considerações do tópico de número 2 da aula de hoje, onde o pastor Ezequias Soares faz uso do expediente importante. Veja que os verbos aprender, ser e saber estão conjugados no gerúndio. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Bem, vejamos qual é o nicho específico bíblico que o pastor Soares se utiliza para então deflagrar as respectivas ideias. No primeiro momento, ele indaga: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Bem, vamos ler o versículo de número 14, você que está aí com o seu material. Tu, porém, versículo 14 do capítulo 3 de 2ª carta de Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Indaga o pastor Ezequias. Vejamos, essa declaração proposta por Paulo, indubitavelmente resgatada também dentro do original grego, o que de alguma forma faz com que a nossa compreensão se torne ainda mais clara. Na realidade, ele faz uso, inclusive, de outras traduções, como a NTLH, a Nova Tradução Linguagem de Hoje. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? A NVT, a Nova Versão Transformadora, pois conhece aqueles de quem aprendeu, ou a NBV, confiar naqueles de quem você aprendeu desde a infância, seria para Timóteo, se você resgatar as informações bíblicas e históricas, porque a Bíblia por si só nos dá esse respaldo, verão que, indubitavelmente, 2 mulheres foram preponderantes na formação de Timóteo. A sua vovó, a senhora Lloyd, e a sua mamãe, a Eunice. Essas 2 mulheres foram determinantes para além da figura apostolar de Paulo, para a construção de uma belíssima identidade na figura de Timóteo. De maneira que, se nesse primeiro momento, a ideia responder de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, coerentemente seria dizer que ele aprendera de sua mãe, de sua avó, e que esse conhecimento, ora dado no núcleo familiar, foi consolidado quando então houver o encontro com a figura de Paulo, o apóstolo. Segundo momento, o autor utiliza ainda o expediente do gerúndio, permanecendo firme nas sagradas letras. Isto é, em princípio ficou claro que Timóteo aprendeu a sagrada letra. Mas entre aprender e permanecer existe uma distinção considerável, porque possa ser que o sujeito aprenda, mas não permaneça. É natural, inclusive,
que os meus irmãos tenham consciência de que algumas coisas na vida você aprende, mas não permanece naquilo que aprendeu. Por exemplo, o uso do refrigerante. Nós sabemos que o refrigerante, dado o teor de açúcar, pode ser nocivo para a vida humana. Mas ainda cientes dessa informação por várias correntes e especialistas, possa ser que você não permaneça naquilo que aprendeu. Isto é, continue consumindo esse tipo de bebida. Agora, sobre esse exemplo, por mais pífio e simples que ele seja, vejamos que a respeito de Timóteo, as sagradas letras foram internalizadas, mas houveram uma permanência. É isso que nós conseguimos exaurir de informações no item 2. Ele permanecera, porque a orientação paulina era justamente essa, inclusive em tom de exortação. Permaneça, Timóteo, naquilo que aprendeu. Acredite naquilo que você foi inteirado. Primeiro, porque você sabe de quem aprendeu. Segundo, porque o que você aprendeu são as sagradas letras, os escritos sagrados, a saber, a Bíblia Sagrada. De maneira que, dentro dessas alegações, o pastor Ezequias considera que nós aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Eu evoco a fala de 22:6 de Provérbios, citada por Salomão. Instrua, eduque o menino no caminho em que deve andar. Por mais que isso não seja, digamos, uma doutrina, mas seja um princípio pedagógico, ele funciona. Se eu, enquanto pai, e os senhores, de igual forma, tivermos a responsabilidade da instrução, da educação, e sabemos o quanto ela é desafiadora, o tempo que ela exige para acontecer, mas se não nos eximirmos desse papel, mas o assumirmos, muito possivelmente os nossos filhos serão impactados pela educação no lar, que se estruturará ou consolidará para além das 4 paredes recebidas dentro de casa. De maneira que o ensino cristão, alega o pastor Ezequias, deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação, visto que nas Assembleias de Deus nós temos aí lugares em que as aulas elas acontecem desde o berçário. Ou seja, o papai e a mamãe vai para EBD, leva o filhinho, a filhinha com 6 meses de idade e talvez nessa faixa etária ainda muito sensível, a igreja tenha condições de assumir esse cuidado, porque tem amparo, tem ferramenta para conseguir dar a essa criança, nesse amparo cognitivo extremamente sensível, informações bíblicas e, para além delas, ferramentas de acolhimento para que ambas ocorram de maneira absolutamente saudável. Por fim, a Bíblia é divinamente inspirada, e eu sei que você não tem dúvidas disso. A propósito, essa é uma das alegações feitas por Paulo apóstolo quando escreveram a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Versos 16 e 17 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. De maneira que é oportuno saber, diz o pastor Ezequias, a abrangência da inspiração do texto. Toda a Escritura, seus autores humanos, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, isto é, movidos por ele. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Veja só, nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. De maneira, meus irmãos, que eu encerro a minha participação deixando claro a vocês nessas contribuições dos tópicos: a Bíblia é a inerrante, infalível, indestrutível Palavra de Deus. 4 e 12
da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 fios, que penetra juntas, medulas, divisão da alma e do espírito. Sobretudo é apta para discernir e entender pensamentos e intenções do coração. Meus queridos, chegamos ao terceiro tópico, e nesse terceiro tópico, só revisitando o nosso objetivo, é importante dizer que é considerar as Escrituras como fundamento da fé cristã. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento e sabemos que essa vontade veio de Deus, conforme o Antigo Testamento. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração, a mesma autoridade. Logo, devemos dar atenção a toda a Bíblia, sendo ela poética em alguns livros, histórica em outros, sapienciais em outros. Nós devemos dar crédito totalmente aos livros de forma uniforme, porque ela é a palavra de Deus inspirada. E conforme está aí no Antigo e no Novo Testamento. Logo, reforçamos, meus queridos, para finalizar esse trimestre, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para obreiros, mas para toda e qualquer pessoa que quer crescer e aprender na graça de Deus, quer aceitar a Cristo, que quer e precisa da obra do sacrifício da cruz do Calvário. Estaríamos aqui à deriva neste mundo, sem as palavras da Bíblia Sagrada, pois é ela que nos leva à luz, lança luz a Cristo, conforme está lá em Salmo 119, versículo 105. Veja que toda a palavra de Deus é autoritativa para regra final para a nossa vida. É ela que é o nosso guia, nosso manual, é ela que nos dirige, é ela que nos guia pela inspiração do Santo Espírito de Deus, é aquele que nos ensina e que nos faz lembrar dessa palavra. Pois bem, queridos, com muita alegria encerro o nosso primeiro trimestre de 2025. Isso só fora possível com a bênção de Deus, com a orientação do nosso presidente e com a sua audiência. Muito obrigado por participar desses encontros semanais aqui, virtualmente no canal AD Prudente Oficial. E olha que bênção, eu encerro dizendo ou ecoando a fala do pastor Ezequias quando ele diz: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. Ou seja, para o senhor, a senhora, moço e moça que entrou nesse vídeo e não sabe por que chegou essa notificação a você. A Bíblia é um guia. Inclusive para você que diz: eu não pertenço a igreja nenhuma, eu não sou cristão de fé protestante, eu me entendo como um nominal, mas não um frequentador de igreja qualquer. A Bíblia é o seu guia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite nela. Há um texto que eu faço uso para encerrar essa conclusão, quando então o Salmo de número 119, verso 105, diz a respeito dela, ser ela, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu não me canso de dizer e de comparar a Bíblia com esse fator fenomenológico que é a iluminação. Eu estou fazendo essa gravação durante o dia e eu percebo que a luminosidade é natural para que eu consiga chegar até vocês com esse vídeo, porque existe uma estrela solar dada por Deus que facilita a minha visibilidade e a sua também. Mas à noite, quando as densas trevas chegam aos nossos dias, além das estrelas e da lua, nós temos as luminárias, ferramentas que facilitam também a nossa visibilidade. Você já parou para pensar como seria a nossa vida, seja de dia ou de noite, se não tivéssemos a iluminação? Inúmeros tropeços, quedas diversas, que causariam hematomas e alguns até irreversíveis, por que não dizer a morte? A palavra de Deus tem esse papel. A palavra esclarece, a palavra ilumina,
A palavra facilita a nossa visibilidade. Que a Bíblia seja o nosso baluarte, seja a nossa regra de fé, seja a nossa bússola, que por meio dela, através dela, sigamos firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foi uma bênção poder partilhar contigo esses encontros. Querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.